Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, né? Vamos lá. Com o título, né? Crer, acreditar e confiar. Então, tá assim. Assim. Isso, assim tá bom, né, amado? Já dá pra ver. O importante é isso. Então vamos lá, deixa eu ver aqui se tá aumentado. Tá, vamos lá. João 9, o verso 35. Então, aí ele vai para o João 9:35. Ele leu o João 7, né? Eu esqueci até qual foi os versículos que ele leu em João 7 e que a gente leu todo o capítulo. Aí ele pulou o 8, agora vai para o 9, João 9. Então vamos lá no João 9. Né? Então aqui está. Vamos ler tudo, né, amados? É importante a gente ler tudo. Né? Deixa eu ver até onde vai. Bem grandinho, mas vamos ler, vamos ler. Vamos ler que é importante, né? Pra gente saber do que se trata João 9:35, né? Então vamos lá, porque o problema desses líderes, é que eles ficam dando versículos isolados para eles falarem o que eles querem, né? Então, ou seja, vocês vejam em João 4, quando Yahushua falou com a mulher samaritana, e ele falou para ela, traz aqui seu marido. Aquilo ali, quando a gente lê no contexto, a gente entende que Yahushua estava falando marido de deuses, não era marido, né, de que homens, que ela teve 5 maridos e aquele que ela estava não era dela, ou seja, ela era adúltera no físico, mas ele estava falando de adultério no espírito. Então vocês vejam, e tanto que ele não falou que a mulher era samaritana, ele só falou que os samaritanos creram. Mas não falou que a mulher era samaritana e de quem se tratava, do que se tratava o contexto. Por isso que nós temos sempre que estar lendo, para a gente entender o que se trata, né, o assunto, para a gente não ser enganado por ventos de doutrinas de homens, e não o que Yahushua deixou escrito. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, vamos ler. Ao passar, Yahushua viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Yahushua: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Yahweh se manifestasse na vida dele. Vocês veem que eles estavam realmente na lei, né? Porque dependendo do pecado do pai, o filho pagava, né? Vocês vejam bem. Tanto que ele perguntou: quem pecou? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Agora vocês vejam, tem até, acho que foi Universal, né, que deu o cuspo ungido, né, uma coisa nojenta, que deu não vendeu para as pessoas, né? Tem uma coisa dessa da Universal, gente, coisa mais nojenta, né? Eles fazerem uma coisa dessa, sendo que o que Yahushua fazia, ele não curava assim, tipo, da mesma forma, ele operava milagres, né, as curas, de formas diferentes. O que ele fez, né? Mas não era para a pessoa repetir, ou a pessoa pegar e fazer uma coisa dessa. Inclusive o pastor que falou isso, que foi ex-pastor da Universal, é ex-pastor, né? Ele falou que era uma coisa gosmenta, uma coisa esquisita. O que eles botaram ali? Né? Vocês vejam bem, que eles precisam tudo físico para botar no espiritual, sendo que quem cura é Yahushua. Quando a gente ora, pedindo em nome dele, ora ao Pai pedindo em nome dele, é ele que opera os milagres. A gente não tem que ficar pegando tudo que ele fez e fazer como ele fez. Não é só a gente orar em nome dele, né? Isso é no espírito. Nós temos que crer no espírito, não é nada físico mais. É simplesmente no entendimento, né? Então vamos lá. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando?
Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu, o homem chamado Yahusha misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Vocês vejam que tinha que se lavar, né? Porque ele não só botou a terra com a saliva e ele ficou curado, ele tinha que se lavar. Por quê? Porque quando a gente se lava, né, quando a gente vai se lavar, é que o milagre acontece. Por quê? Porque Yahushua, ele mesmo disse que ele é a água. Ele é água viva. Então, quando Yahushua nos lava nele, quando ele disse para Pedro, né, que ele queria lavar os pés de Pedro, e Pedro falou, não, Senhor, eu não sou digno. Então, se você não deixar eu lavar os pés, então você não é digno de mim, uma coisa assim que ele falou. E Pedro disse, não só os pés, mas lava a cabeça, os braços, lava tudo. Aí ele, vós já estáis limpos pela palavra. Por quê? Porque ele é a palavra, e a palavra nos limpa. A palavra nos lava, porque ele é a água que nos lava, né? Então, vocês vejam que quando a gente é limpo, né? Limpo de quê? Quando a gente vai nele e ele nos lava, né? E porque ele é a água, ele nos lava. Ele nos lava do quê? Do engano da religião, da sujeira da religião, que a religião é suja. Ele nos lava da natureza carnal que nós temos, né? Para nos encher do espírito. Né? É a mesma coisa, né? A gente tem mania de pegar assim, tipo, uma garrafa de Coca-Cola. Eu não tomo mais Coca, né? Mas às vezes a gente tem mania, né? Pega a garrafa de Coca para colocar água ou colocar um suco. Mas se a gente não lavar a garrafa, né, para tirar o resíduo da Coca, né, da Coca-Cola, né, a gente tem que lavar. E a gente lava com o quê? Com água e sabão, com a água. Então vamos lá, se a gente não lavar para tirar o resíduo e colocar água, a gente vai sentir resíduo da coca. Da mesma forma, se a gente colocar um suco, a gente vai sentir o resíduo do suco. Entende? Então, para a gente não sentir o resíduo, a gente tem que lavar a garrafa para colocar a água, colocar o suco. Não é verdade? É da mesma forma. Nós temos que nos lavar. Nos lavar onde? Em Yahushua, porque ele que nos lava. Para a gente, então, receber o Espírito e ser cheio do Espírito. Né? E não ter contaminação do fermento, da religião. Né? Porque a religião, ela nos cega. E ela cega o nosso entendimento. Então, para a gente ser curado, nós temos que ser lavados no entendimento. É isso que a Yahushua faz. Então, vocês vejam que o cego também, ele foi, né? E se lavou. Né? Então, vamos lá, vamos continuar. Ele respondeu, o homem chamado Yahushua misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora veja. Aí vocês vejam que ele obedeceu, ele foi e se lavou. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Quem lhes perguntaram? Os líderes religiosos, sacerdotes. Era sempre eles que perguntavam para cobrar a Yahushua as coisas. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Veja, vamos ver aqui como é que está aqui, João 9. Deixa eu ver aqui uma coisa, amados. Ó. Tá, peraí. Vamos ver aqui do 11 ao 13 aqui, 9, 11 ao 13, para ver. Porque com certeza eram os líderes religiosos de novo. Que era sempre eles que ficavam interrogando as pessoas, como ele fez no homem de tanque de Betesda, né? João 9, 11 a 13, né? Ele respondeu, o homem chamado Yahushua fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, responderam. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego. Mas com certeza esses foram os líderes religiosos que perguntaram. Então vamos ver aqui, vamos aqui continuar.
Era sábado, ó, viu? Era sábado. Eram os líderes religiosos mesmo, amado, que eles perguntaram isso porque era sábado. E não podia fazer nada no sábado, né? Porque era lei. Vocês vejam que Yahushua não cumpria a lei. Ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir, para nos dar a liberdade nele. Porque pela lei, ele não podia curar no sábado. Vocês vejam bem. Era sábado, o dia em que Yahushua havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Veja, religião. Esse homem não é de Deus. Qual Deus? O Deus que eles serviam. Que não é Yahweh, porque Yahweh nunca foi de religião, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos abertos foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Veja, quem são esses judeus? Pode ter sido os judeus mesmo de lá, junto com os líderes religiosos, sacerdotes, entendeu? Porque eram os líderes religiosos que estavam interrogando, cobrando a lei, porque Yahushua curou no sábado. Então vocês vejam bem, né? Aí aqui. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles já haviam decidido que, se alguém confessasse que Yahushua era ungido, seria expulso da sinagoga. Veja bem, vamos ver aqui como é que está aqui em 22. Vocês vejam bem. Vamos ver aqui, 22. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes, viu? Os líderes religiosos tinham combinado de expulsar da sinagoga quem afirmasse que Yahushua era ungido. Vocês vejam bem. Aqui está falando mesmo, quando a gente lê judeus, amados, pode ter certeza que são os líderes religiosos, tá? Aí aqui. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Olha, sabemos que esse homem é pecador. Os líderes religiosos estão falando de quem que é pecador? Estão falando que Yahushua é pecador. Vocês vejam bem a blasfêmia deles. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Cara, eles são burros, hein? Porque ele já falou 2 vezes, vocês estão vendo, ele misturou terra com saliva, botou nos meus olhos, falou para eu me lavar, e eu fui me lavei e fiquei curado. Agora você vê, como é que eles não creem mesmo, né? De novo ele perguntou. Aí ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ui, boa resposta, gostei da resposta dele. Então insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. É isso aí, são discípulos de Moisés, da lei, da religião, e não da liberdade que Yahushua oferece. E é assim até hoje, amados. Sabemos que Deus falou a Moisés. Qual Deus que falou a Moisés? Terrom, que foi enganado. Terrom enganou Moisés, se passando por Iago. Tá? E ele falava face a face com Moisés. Face a face. E sendo que a Escritura diz que ninguém viu a Iago, somente o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o fez revelar. Então vocês vejam bem.
Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Ui, gostei dessa, hein? Só paulada para os líderes religiosos, gostei. Sabemos que Deus não abre, sabemos que Yahweh não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Ou seja, se esse homem fosse de Yahweh, não poderia fazer coisa alguma. Aqui o homem está falando de quem? De Yahushua. Diante disso, eles responderam. Vocês veem que o homem estava falando com autoridade para os líderes religiosos e sem medo, né? Diante disso, eles responderam, eles quem? Os líderes religiosos. Você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar e o expulsaram. Vocês vejam bem, como tem ousadia de nos ensinar. Vocês vejam a soberba deles. Veja isso. E Yahushua ouviu que o havia expulsado. Olha só, aqui é o verso 35 que o Márcio falou, né? 9:35. 9:35. Agora vamos ver se ele vai explicar quem é esse homem que foi curado, né? Porque ele só está dando versículo isolado. E Yahushua ouviu que o havia expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Yahushua disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. E disse Yahushua, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Veja, aqui o que Yahushua está falando é o seguinte, amados. Disse Yahushua, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, ou seja, esse homem era cego de nascença e viu, né? E os que veem se tornem cegos. Esses que veem vê no físico, mas estão cegos no espírito, no entendimento. É isso que ele está falando, né? Vocês vejam bem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Aqui fariseus religiosos. Disse Yahushua, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Vocês vejam bem. Olha que resposta extraordinária de Yahushua. E do homem cego também, né? Que resposta do homem cego, que ousadia. E vocês vejam que o homem cego seguiu a Yahushua. Não seguiu a um sistema religioso, não seguiu um líder religioso, não seguiu indo a um templo físico, mas seguiu a Yahushua. Olha que maravilha. Então vamos ver aqui o que o Márcio Valadão vai falar desse versículo isolado que ele deu, né? Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontraram-no e ele perguntou, crês tu no Filho do Homem? Jesus cura aquele cego. E quando Jesus o encontra, ele não pergunta para ele como é que vai, como é que foi. Ele diz assim, crês tu no Filho do Homem? Sabe por quê? Crer é tudo. Fale comigo. Crer é tudo. Então, veja, ele falou, curou aquele cego, mas não explicou, não narrou o que aconteceu para a pessoa entender, né? O porquê que o cego foi expulso, né? Por que o cego foi expulso? Vamos ver aqui uma coisa, olha. Vamos ver aqui, João, vamos voltar aqui de novo no 35. E Yahushua viu que o havia expulsado, e ao contrário disse, você crê no Filho do Homem, havia expulsado da onde? Vocês vejam que o Márcio Valadão não disse. Ele só falou que ele foi expulsado. Que expulsaram ele, mas expulsaram da onde? Ele não disse. Quem expulsou, que foram os líderes religiosos, expulsaram da sinagoga. Ele não disse. E aí ele diz, crê, né? Como ele falou agora, deixa eu voltar aqui para a gente ouvir, né? Peraí. Tudo. Fale comigo. Crer é tudo. Então, crer é tudo, mas crer é tudo em quem?
Em Yahushua. Crer em Yahushua. A fé vem, se a gente crê em Yahushua, nós somos salvos. A salvação vem pela fé. E fé é o quê? Crer em Yahushua, que é o caminho. Não é crer de praticar atos religiosos, porque a religião, eles ensinam o crer de você praticar atos religiosos. Você praticar atos religiosos, você está crendo. E sendo que o crer, a gente crê que o caminho é Yahushua e a gente seguir a Yahushua no espírito, no entendimento. Né? Então vamos continuar. Aquele cego podia ficar contando o testemunho deles sem parar. Mas o mais importante não é contar simplesmente o que aconteceu, mas quem fez acontecer. E o grito foi esse: crês tu no Filho do Homem? Então vocês vejam que ele não falou que o cego falou, falou só que o cego podia contar o testemunho, mas ele não falou a resposta que o cego deu para os líderes religiosos. Vocês vejam que ele ocultou, né? Então vamos continuar. Capítulo 10, o verso 26. João 10, verso 26. Aí vai de novo, versículo isolado. Né? Vocês vejam bem. E tudo com a palavra crer, somente para frisar a palavra crer. Então vamos nós de novo, João 10. Qual verso que ele falou? Pera, gente, fala sério, é isso mesmo. Hein? Tá falando dele mesmo, vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos voltar aqui, pra gente ver o que ele vai falar, pra gente ler João 10. Que interessante. O que dessa manhã que eu quero que vocês guardem é crer. Diz assim. Então vamos lá. Vamos lá, João 10. Veja. Vamos ver aqui primeiro o que ele vai falar no verso 26. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Quem não crê que ele está falando para quem? Para os líderes religiosos. Mas ele vai botar isso para o povo. O Márcio Valadão vai colocar isso para o povo, amados. Então vamos ler? Eu faço questão de ler de novo. Eu faço questão. Estou aqui pela Nova Versão Internacional, né? Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas só por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Leva para fora da onde? Da religião. Aqui é Yahushua falando dele. Depois de conduzir para fora, ou seja, fora da religião, todas as suas ovelhas vai adiante delas e estas o segue a quem é Yahushua, que é o pastor, e não a religião, mas é Yahushua, porque conhece a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. Yahushua usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam falando. Eles quem não compreenderam? Os líderes religiosos. Então Yahushua afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões. Não, aqui ó, eles botaram isso, mas não é. Vamos botar aqui. São ladrões, são. João 10. Ai, cadê? Deixa eu ver aqui. Qual o versículo? 8. João 10, 8. São ladrões. É assim que está. Ali eles botaram era para a pessoa não entender. No passado, mas não é. Todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. São ladrões, são ladrões, são ladrões, são ladrões. Todos os que vieram antes de mim, olha o que a Yahushua está falando aqui. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Todos os que vieram antes de mim, ou seja, todos quem? Os líderes religiosos, está falando deles. Todos os líderes religiosos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. As ovelhas que saíram para fora não ouviram.
É isso que está falando, porque Yahushua, ele tirou para fora as ovelhas, para fora da onde da religião, e as ovelhas não ouviram mais esses que são ladrões e assaltantes. Por quê? Porque no templo físico, amados, quando a pessoa vai, pergunta para uma, você é evangélico? Sou. Aí você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Batista da Lagoinha. E quem é o seu pastor? Ah, o meu pastor é o pastor Márcio Valadão. Eles não vão falar meu pastor é Jesus, porque não é. Então o Márcio Valadão está antes de Yahushua. Está antes. Por isso que aqui está falando, todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Quais são as ovelhas que não os ouviram? As ovelhas que ouviram a voz do pastor Yahushua. Então vamos lá. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, eu sou a porta, quem entra por mim, a porta que é Yahushua será salvo, entrará pela porta que é Yahushua, sairá da porta larga que é a porta da religião e encontrará alimentos, comida. Em outra versão está isso, ó, comida. Faço questão de mostrar. E achará comida. Comida. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, que a gente está lendo aqui, né? Então aqui. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Veja, o ladrão aqui que ele está falando não é o diabo, tá? Mas é o líder religioso. Ó, esses que vieram antes de Yahushua são ladrões e assaltantes. Então aqui ele está falando desses ladrões, são líderes religiosos. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Veja, aqui ele bota assim de um jeito, mas olha só como é que está aqui, ó. Vamos botar aqui o 12, olha só. 12. O mercenário, tá? Ó, o empregado que trabalha somente por dinheiro. Mercenário é esse que trabalha só por dinheiro. Que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então vocês vejam, está aqui bem claro que não é pastor. Que não é pastor. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Veja, tá? Que não é pastor a quem não pertence as ovelhas. Que não é pastor, ou seja, Yahushua disse que o ladrão, o mercenário, não é pastor e as ovelhas não pertencem a eles. Não, tá? Então veja, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, a quem as ovelhas não pertencem. Veja, aqui tá, a quem as ovelhas pertencem, não. A quem as ovelhas não lhe pertencem, aqui bem claro, ó. Ó, cadê? A quem não pertence as ovelhas, ó, não são deles. Tá aqui, ó. Eles tiraram o não aqui. Eu não sei se foi um erro de tradução mesmo, ou se eles fizeram de propósito para a pessoa pensar que tá falando que as ovelhas pertencem ao salariado que não é pastor. Mas vocês vejam que não tem lógica, né? Porque se o assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, como é que é isso? A quem as ovelhas não pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem. O lobo que está falando aqui é Terron, o diabo. Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Ou seja, assalariado, mercenário, né? Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Esse haverá aqui, amados, ele falou no futuro, porque ele não tinha sido sacrificado por nós no madeiro. Então ele falou no futuro. Mas hoje há um só rebanho, um só pastor.
O rebanho somos nós, que somos guiados por Yahushua no espírito, no entendimento. Tá certo? Desde quando ele ressuscitou, foi ao Pai e ele enviou o Consolador, que ele prometeu, foi a promessa enviar o Espírito. Nós hoje somos guiados por um pastor, que é Yahushua no Espírito, e nós fazemos parte desse rebanho, tá certo? No que é o corpo de Yahushua, que nós somos membros do corpo de Yahushua, que é no Espírito. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os líderes religiosos, vamos botar aqui 19, vamos botar aqui 10, 19. Faço questão. 19. Botar aqui são, botar 19 e 20. Olha, vamos ver. Quando viu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam, ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Ó, entre os judeus, aqui está falando judeus mesmo. Judeus. Mas vamos ver aqui, o desenrolar aqui do que aconteceu, para a gente ver de quem são esses judeus, né? Então, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a Páscoa, a festa da dedicação, em Jerusalém. Era inverno. E Yahushua estava no pátio do templo. Não era no templo. Era no pátio do templo, como a gente já leu. Caminhando pelo pórtico de Salomão. Tá? Vamos ver aqui no pátio do templo. Vamos ver aqui o 23. Mas era no pátio do templo. Ele não entrou no templo. Ó, Yahushua estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Pátio do templo. Tá? Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é ungido, diga-nos abertamente. E Yahushua respondeu, veja, os judeus aqui, quem são esses judeus? Porque eram os judeus, os líderes religiosos que interrogavam Yahushua. Vamos ver. Yahushua estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então, o povo se ajuntou em volta dele e perguntou, até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga-nos com franqueza, você é ou não ungido? Judeus, tá, vamos ver aqui, né? Então vocês vejam, mas quem interrogava eram os líderes religiosos, né? E Yahushua respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem, as obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, tá? Eu tenho para mim que esses são os líderes religiosos interrogando Yahushua, tá? Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Veja, tá falando para quem isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja, será que o Márcio Valadão vai ler isso? As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem? Segue a quem aí? A Yahushua, não a um líder religioso, não a um templo físico, não a uma religião, mas segue a Yahushua. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Veja a promessa, a vida eterna. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, que ele está falando é no entendimento. Não é que ele é o Pai, mas ele e o Pai são um no mesmo espírito, no entendimento. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Veja, quem são esses judeus, amados?
São os líderes religiosos, amados. Ele está falando isso para os líderes religiosos. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Yahushua. Os judeus, mais uma vez, judeus. Mas a gente vê claramente, tá? Que quem matou Yahushua foi quem? Veja. Quem planejou matar Yahushua? Quem queria matar Yahushua? Pra gente não ter dúvida, ó. Depois os príncipes dos sacerdotes. Ah, aqui tá os príncipes dos sacerdotes, é? Que interessante, hein? Deixa eu botar aqui em João 10. E os escribas. João 10. E aqui foi 33, né? Que a gente viu. É. Aqui, ó. Agora aqui, vamos botar aqui Mateus 26, ó. Naquela ocasião, os chefes de sacerdote e líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Yahushua à traição e matá-lo. Então vocês vejam que ele está falando para os líderes religiosos. E eles que queriam pegar e apedrejar Yahushua. Tá? Então vamos lá. Então aqui, ó. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Yahushua: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Então vamos fazer aqui o seguinte. Vamos ler aqui. Eu vou ler daqui. Eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui João 10, do 35. Vou botar aqui do 26, que a gente vai ler daqui. Eu vou encerrar essa parte do 26 a... E a gente vai terminar de ler aqui, nessa Bíblia. 26, tá? A gente vai continuar lendo aqui nessa Bíblia, para ficar mais fácil, porque já passou muito tempo. Tá, amados? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.